Salve! Seja bem-vindo a mais um Fitness Industry Talks. Essa iniciativa tem como objetivo levar conhecimento e informações valiosas acerca do nosso mercado, através das maiores referências e expoentes do nosso segmento. Variados assuntos, mas hoje nosso tema é comportamento do mercado pós-pandemia, uma visão baseada em dados. Fitness Industry Talks. Um prazer enorme e especial para mim hoje estar com o Mauro Bezerra. O Mauro é Head de Partnerships da Gympass dos Estados Unidos. Falando um pouquinho do Mauro, e ele vai ter a oportunidade de complementar, né? Ele é graduado em Educação Física, em MBA em Gestão de Pessoas e Empreendedorismo e Gestão de Negócios, né? Ele é um dos líderes da adaptação das academias para as ofertas digitais nos Estados Unidos, mas eu prefiro que o Mauro se apresente, vai ser muito melhor. Mauro, muito prazer, obrigado pela oportunidade de ter você com a gente, disponibilizar um pouquinho do teu tempo precioso para dividir conhecimento com as pessoas. Já vou direto ao ponto, aproveita e já vai falando um pouco da tua trajetória profissional, que é muito rica. Acho que talvez a gente possa ter até como um exemplo e um estímulo para os profissionais de educação física que vão acompanhar essa oportunidade que a gente está proporcionando hoje. Léo, obrigado. Prazer todo meu, cara. Muito, muito legal estar aqui. Parabéns pela iniciativa aí da Fitness Industry, fazendo isso. Acho que quanto mais conteúdo de qualidade, quanto mais discussão sobre o mercado a gente tiver hoje em dia, melhor. A gente fortalece a indústria, crescem os profissionais, cresce a indústria. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Falando um pouquinho de mim, Léo, como você falou aí, eu tenho aí mais de 20 anos de mercado. Sou profissional de educação física, mais de 20 anos de mercado. Já passei provavelmente por todas as funções que você possa imaginar dentro do mercado fitness, dentro da indústria. Desde professor de musculação, pasmem, professor de lamba aeróbica, coordenador, gerente, coordenador de estágio, coordenador de programas especiais, consultor. Então, assim, fiz de tudo um pouquinho. E a minha trajetória foi me levando. Depois de tudo isso, eu cheguei ao Gympass. Estou no Gympass há aproximadamente 7 anos agora. Comecei trabalhando no Brasil, sempre do lado ali em contato com as academias. Depois disso, eu morei 2 anos no México com o Gympass, como Head de Partnerships no México, olhando todas as academias do México, tudo relacionado ao Gympass ali, para fortalecer o mercado. No México, tive a oportunidade de ser palestrante na IRSA do México, que foi uma oportunidade super bacana. Enquanto eu estava no México, eu ajudei ali no Gympass na abertura das operações de Argentina e Chile também. Então, foi uma época aí bem corrida, porque eu estava correndo aí junto nesses 3 países. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eu vim aqui para os Estados Unidos, que eu estou aqui como Head de Partnerships. Eu tenho um outro boné, que eu sou Head de Platform Ecosystem. Os nomes são super pomposos, mas é só porque eles são em inglês, não tem nada demais. Mas o Platform Ecosystem é aí onde eu sou responsável por todo contato, toda conexão e relacionamento e parte comercial com os sistemas de academia, porque a gente tem integrações com o Gympass para melhorar a experiência de usuário, melhorar a experiência do parceiro e tal. Então é isso. Então, legal. Eu imaginava que você não ia falar o do professor de lamba aeróbica. Acho que você falou até para dar a deixa para mim, para essa cavada, né? É porque se eu não fosse falar, você ia falar, eu preferia que fosse eu. Mauro, fala um pouquinho para mim, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes. Fala um pouquinho para mim sobre essa implantação meio a jato que vocês fizeram aí, dessas soluções digitais para o mercado aí nos Estados Unidos. Eu vou
Um pouquinho antes, assim, a gente, obviamente que tudo foi acelerado por causa da pandemia, obviamente, né? Mas aí eu vou olhar um pouquinho para trás. Se você vai olhar todos os relatórios de tendência do Colégio Americano de Medicina do Esporte, há vários anos, o treinamento online, coisas com plataformas digitais, aplicativos, wearables, tudo isso, mobile training, tudo isso já vem crescendo como tendência ano após ano. Na verdade, isso não foi uma novidade, isso foi acelerado pela pandemia, isso não é uma coisa que aconteceu por conta da pandemia, só aconteceu mais rápido. Então, a gente já estava trabalhando para ter essa oferta. Isso era um pouco mais para frente, para um desenvolvimento melhor, uma garantia de qualidade, tudo isso. Quando a pandemia aconteceu, e assim, eu me lembro exatamente do dia 17 de março, foi o último dia que eu trabalhei no escritório do Gympass, e a gente passou a fazer home office, ali tudo fechou, o país todo fechou, tinha 3, 4 dias que a NBA tinha cancelado a temporada, os aeroportos estavam fechados, aquele caos todo que eu não preciso explicar para todo mundo. Então, assim, o nosso negócio, o nosso modelo de negócio, ele era 100% baseado em visitas a academias e estúdios. E, de repente, você não tem mais isso. Então, assim, se você vende água e, de repente, você não tem mais água para vender, acabou teu negócio. Então, em 4 dias, literalmente em 4 dias, foram 4 dias bem intensos para todo mundo, o nosso time de produto que vinha trabalhando para entregar um produto 2, 3 trimestres à frente, acelerou esse processo e entregou esse produto em 4 dias. O produto, depois de 4 dias, tinha uma qualidade fantástica? Não. Óbvio que não, ninguém espera isso, né? Mas é aquela velha frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, naquele momento, a gente precisava, não só para o Gympass, porque a gente acredita muito nesse ecossistema em que tem uma relação ganha-ganha para todo mundo, mas não só para o Gympass, obviamente, a gente precisava continuar tocando o nosso negócio, mas a gente precisava ajudar o mercado, a gente precisava ajudar a indústria, precisava dar, como parceiro das academias, uma opção para eles fazerem dinheiro. Então, naquele momento, a gente desenvolveu aquilo e a gente foi melhorando a qualidade do produto com o tempo. Hoje em dia, a gente tem um produto de uma qualidade muito alta, mas a gente foi melhorando aquele produto e as academias começaram a conseguir oferecer as aulas online e monetizar aquilo ali. A gente conseguiu, no final dos primeiros 30 dias, aqui nos Estados Unidos, oferecer mais de 500 academias oferecendo aulas online, porque muitas academias, na verdade, por que a gente não conseguiu mais? É porque muitas academias, como não estavam preparadas, elas nem conseguiam oferecer aula online. E muitas delas, por não saber quanto tempo aquilo ali ia durar, eles falaram, não, tudo bem, eu estou fechado, eu consigo me segurar aqui por 1 mês, por 2 meses, então não vou fazer nada. Então, muita academia nem tinha coisa e a gente foi ajudando. Então, a gente ajudou muita academia, explicando como que eles tinham que fazer, trazendo dicas de como oferecer uma aula online de mais qualidade e tudo isso, e aí que foi. Foram dias Emocionante. intensos, digamos assim. A gente está falando bastante de transformação digital. Você até citou um exemplo de alguns tópicos de tendências no mercado, né? Nos últimos 2 anos antes da pandemia, o wearable technology estava ali entre os primeiros consumos, tendências de consumo. Exatamente. Em 2 anos seguidos ele era o segundo. Para você ver como realmente já fazia parte. A transformação digital já era uma realidade para o nosso mercado, né? Isso sem sombra de dúvidas. E a pandemia ela acelerou esse processo e ela trouxe uma realidade talvez até mais cruel. Quem não tivesse preparado para isso ia ter, digamos assim, um grande desafio a transpor aí ao longo dessa pandemia, né? Como você vê a realidade hoje do nosso mercado, essa questão do mundo híbrido, né? Como você vê a realidade desse mercado híbrido? As empresas, de uma forma geral, como elas vieram se preparando, elas já estão preparadas, e o consumidor, como ele se adaptou ou ainda não plenamente a essa realidade? Vamos lá. Se você não se importar, eu tenho algumas colas aqui, porque eu tenho alguns dados que são muito interessantes. Fica à vontade.
Então, se eu olhar para baixo aqui, porque eu estou pegando uma cola aqui de alguns números. A primeira coisa, né, as empresas, elas estão se adaptando. Tá? O problema maior, talvez, que a gente tenha enfrentado, e as empresas da indústria fitness têm enfrentado, é que, por exatamente não estarem muito ligadas nas tendências e tentarem se atualizar de acordo com o que as tendências estavam trazendo, muitas tiveram que ser reativas. Isso aconteceu, agora o que vai acontecer? Tem uma academia aqui nos Estados Unidos, em Nova York, que eles são muito bons, é um estúdio de spinning, e eles, em 2 dias, quando Nova York fechou, em 2 dias eles já tinham alugado todas as bicicletas deles, em 2 dias. Todas as bicicletas para os usuários deles, eles tinham entregue as bicicletas na casa dos usuários, entregaram uma bicicleta para cada professor deles e desenvolveram e colocaram as aulas online, em 2 dias. Então, o que eles viram ali? Eles já estavam preparados logisticamente, né? Já estavam vendo o que estava acontecendo, fizeram a entrega, deixaram todo... Então, assim, qual era o problema do estúdio de spinning? Eu posso oferecer aula online, se a pessoa não tem a bicicleta em casa, nada vai acontecer. Eles resolveram isso, então, em 2 dias, eles estão fechados até hoje. Eles ainda não reabriram. Nova York, há 2 semanas atrás, autorizou as academias a abrirem com 33% da capacidade. Eu falei com eles na outra semana e falaram, Mauro, bacana, mas 33% ainda não paga minhas contas, então eu vou segurar. Vou segurar mais um pouco, porque eles estão com essa outra alternativa. Mas... Você tem dados sobre a penetração de consumo dos clientes deles aí? Alguma ideia, um cheiro? Que, na verdade, não, assim, não, é eles não interessantíssimo eles não embarcarem o custo, é exatamente essa decisão do 1/3 não justifica, porque a partir do momento que você abre, você embarca custos fixos que talvez não permitam que... Custos operacionais que não vão, que não permitam que não vão compensar. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, a operação deles ela é muito mais barata. Então, com certeza, o que eles estão cobrando dos usuários deles é menos do que eles cobram normalmente, mas com uma operação mais enxuta, e eles conseguem fazer. Esse é um exemplo legal do mercado, né? Como você se reinventa para se manter, é claro que não talvez na mesma magnitude, mas como você administra esse processo do... Léo, talvez não na mesma magnitude de faturamento, mas quando você vai falar, talvez, de lucro líquido, quando você vai falar de EBITDA, talvez. Não sei, eu não tenho esse acesso a ele. Porque o custo operacional, você pensa num aluguel em Nova York que é astronômico, se ele não está pagando esse aluguel agora, se ele renegociou com o proprietário do imóvel, qualquer coisa durante esse período, às vezes ele está tendo um custo mais baixo e não posso garantir. Mas é legal, até como uma dica para as pessoas que estão aqui, gestores, empreendedores, é exatamente isso, cara. A atuação... ela depende essencialmente de uma análise prévia do cenário. Você pode performar num resultado final talvez até melhor, né? Se você tiver manipulado todas as variáveis para entender se faz sentido eu retomar uma operação presencial ou não. Cara, eu estou sendo virtuoso nessa iniciativa digital aqui. Essa é uma dica muito bacana. Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dados de 2 pesquisas que eu tive acesso aqui. Uma com mais de 9.000 respostas, tá? De vários países da América Latina, Brasil, México, Chile, Argentina, dos Estados Unidos, de muitos países da Europa. Então, assim, acho que faz um apanhado muito grande. Uma outra pesquisa de um sistema de academia que traz dados aí de Reino Unido, Austrália e Estados Unidos também. Então, acho que tem alguns dados que são interessantes para a gente buscar. Uma das coisas que tem, você falando como é que está o mercado, como é que as pessoas se comportaram, a primeira coisa que aconteceu é o seguinte: a busca por treinos online durante a pandemia ela cresceu 36%. Então, porque as pessoas começaram a olhar para ver assim, tudo bem, eu não posso ir para a academia, não posso fazer um exercício como eu queria, o que eu posso fazer? E começaram a buscar isso. A outra coisa, algumas atividades que cresceram muito durante a pandemia, que são as atividades cardio, funcional e yoga. Por quê? Isso está muito ligado, porque as atividades que mais cresceram durante a pandemia foram as atividades que não exigem nenhum tipo de equipamento, ou muito pouco, né? E caiu muito. Musculação, caiu natação e caiu crossfit.
você vê, as pessoas estão procurando online, mas eu não tenho coisa para fazer dentro de casa, mas eu quero fazer exercício. Então, eu tenho que trazer alguma coisa que não exija equipamento para eu fazer. Isso é a primeira coisa que aconteceu. A outra parte aqui que as academias, o mercado tem que estar muito ligado é que as pessoas cada vez mais estão dando mais importância para o wellness. Nessa pesquisa de 9 mil pessoas, 94%, é um número muito alto. 94% das pessoas falaram que o wellness é muito importante para eles. Então, isso aumenta a relevância do mercado fitness nisso, porque, obviamente, fazemos parte desse mercado, então a gente aumenta muito a relevância e aumenta muito a relevância do que a gente tem que oferecer. Só que aí a gente vai para uma coisa que é onde as academias e os profissionais de educação física, o personal trainer aqui, tem que se ligar muito, que é o que é chamado hoje do omnichannel. Não sei se todo mundo conhece a expressão. O omnichannel é o seguinte, não é simplesmente você ter uma aula online e uma aula presencial. Não, essas coisas elas têm que se falar. Porque hoje eu quero ir para a academia para fazer a aula de local do Léo, mas amanhã eu não posso ir fazer essa aula, mas eu quero participar da mesma aula. Então, por que não eu ter essa aula online, a aula que está acontecendo na academia, ter essa aula online? A gente já tem aqui a Peloton, que é super conhecida nisso. Eu tive a oportunidade de fazer aula num dos estúdios dele. O que eles fazem é exatamente isso. Se você compra a bicicleta da Peloton, você vai ter lá acesso às aulas online deles. Isso já é o modelo de negócio deles desde sempre. Mas aquela aula que você está assistindo, ela efetivamente acontece num estúdio com gente fazendo aula. Eu estive lá numa aula dessa, você vê as câmeras passando, o professor da aula ali falando com o pessoal que está online, Léo, e aí, beleza, está arrebentando hoje, fala com quem aqui está dentro. Isso é o omnichannel. Tem algumas outras tendências que falam muito aí do physical, que é a mistura do mundo físico com o mundo digital. Então, eles já trazem muita coisa aí, realidade virtual dentro da academia ou dentro de casa, para você poder trazer toda essa experiência. Então, essa é uma tendência do mercado. Se você vai trazer uma realidade virtual para todo mundo, talvez não, mas é onde a gente tem que estar olhando, porque é o que pode estar acontecendo ali na frente. E então, aí, trazendo mais alguns dados, só 16% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa de 9 mil pessoas disseram que não retornarão à academia para aulas presenciais. Só 16%. 12% das pessoas dessa pesquisa, elas começaram a fazer atividade física online. Olha que interessante. Então, a gente inova no mercado porque a gente começou a ter oferta online. Então, da mesma forma que durante a pandemia, a gente teve gente que começou a fazer atividade física porque tinha oferta online, isso vai ser para sempre. Então, a oferta online, mesmo que falando que só 16% das pessoas estão falando que não retornarão para aulas presenciais, mas a oferta online continua sendo importante, não só para esse 16%, como para trazer gente nova. Porque tem gente, e aí a gente volta lá atrás, quando você vai entender quais são as barreiras pelas quais as pessoas não vão fazer atividade física, não vão à academia, então você tem barreiras que são tempo, deslocamento, localização da academia, e tem as barreiras das pessoas que não se sentem bem, porque está acima do peso, não tem a roupa da moda, não tem o tênis novo, e quando chega na academia, o pessoal fala que tem aquele desfile de moda, né, que se fala muito. Essa pessoa talvez não queira ir para a academia, mas essa pessoa quer fazer exercício. E ela tem que ter oportunidade, e a atividade física online vai ajudar muito nisso. Não, sem sombra de dúvidas. E isso traduz um pouco da questão exatamente do processo de adaptação do consumidor e traz a realidade até dos exemplos que você citou da Peloton e das academias, como o mercado ele realmente reagiu a uma realidade que está instaurada, né? Sem sombra de dúvidas. E como você vê hoje, Mauro, você tem dados ou qual é a tua percepção? Como está hoje o comportamento? Como está o mix de ofertas, de uma forma geral, das academias e das iniciativas em geral aí nos Estados Unidos? As academias, as grandes redes, todas elas hoje elas estão mantendo alguma oferta digital. 100%. Todas mantêm alguma oferta. Algumas podem ser por um aplicativo próprio, outras podem ser por atividades on demand, outras podem ser para live classes.
o que seja classe ao vivo ali, mas todas têm uma oferta digital. E como eu falei antes aqui, voltando, essa oferta digital ela vai se manter porque tem gente que está querendo isso. Tem 34% das pessoas, então, estão falando que vão fazer aulas online, somente online, que são aqueles 16% que não vão voltar para a academia, ou o treinamento híbrido, que vão um dia para a academia, outro dia vai fazer online. Então, a oferta ela tem que bater junto com a demanda aqui. O que é a demanda? A demanda é que a gente tem as duas. Então, hoje em dia, a oferta das academias aqui nos Estados Unidos, eu vou dizer assim, 100%, sem medo de errar, das grandes redes, eles estão oferecendo as duas coisas. Atividades locais, quando você está falando de academias menores, de uma unidade só, talvez academias de bairro, coisas assim, eles têm, quando podem, fazem atividades online também, e as atividades outdoor. As atividades outdoor cresceram muito durante a pandemia e vieram, elas já estavam antes, mas elas vieram com muita força agora para se manter. Então, assim, a gente passou a ter muitas academias aqui nos Estados Unidos que utilizaram estacionamento de supermercado, estacionamento de shopping, montaram academias fantásticas, assim, montaram tendas enormes lá para você poder fazer a Soul Cycle, né, que é a pioneira nos estúdios de bike, fazendo estúdios ao ar livre, cara, lindíssimos assim, para poder fazer essa oferta. Então, essas três coisas são: mantenha a sua atividade na academia, isso não vai morrer, isso continua sendo o principal. A maioria das pessoas ainda prefere o treino offline. Atividades online, já que você vai ter 34% das pessoas fazendo online ou híbrido, e mais as atividades outdoor. Essas são as três verticais que o mercado hoje consegue oferecer de uma forma mais consistente para atender a demanda que o mercado está trazendo para a gente. Entendeu? Não, perfeito. Até para a gente, como com certeza tem muitos profissionais de educação física que vão consumir essa nossa entrevista aqui, até para a gente tranquilizar, o profissional de educação física sempre teve um papel preponderante em todas as ações implementadas e novas atividades, nas inovações geradas, e mesmo com a tecnologia, né, e a transformação digital em voga. Qual, na tua visão, qual a preponderância do profissional nessa transição para uma realidade híbrida e uma visão futura? Léo, sem o profissional de educação física, isso não vai acontecer. Você tem que entender, primeira coisa, lembra que eu falei ali atrás? Para começar, atividades online. Atividades online, você passou a ter, não tem como o cara fazer uma atividade online se não tem alguém interagindo com ele, alguém passando o treinamento para ele. Eu sugiro fortemente evitar qualquer tipo de plataforma que você, profissional, que está dando um treino online, evitar qualquer tipo de plataforma que você não possa interagir com o seu cliente. Então, muita gente utiliza redes sociais ou YouTube, coisas assim, que são, ok, funcionam. Não estou falando que não funciona, mas se você vai utilizar uma ferramenta que é de duas vias, que você pode falar com a pessoa pode falar contigo, porque aquilo ali, sabe aquela coisa que eu falei antes do physical, que é tentar juntar o físico e o online? Digital. Então, assim, eu estou aqui, mas eu estou falando com você. Eu estou junto contigo, eu estou corrigindo seu exercício. Você está reclamando comigo, está falando que está pesado, está falando que está difícil, está falando o que quer que seja. Fiz aqui, doeu meu joelho, o que quer que seja. Então, a primeira coisa é, profissional de educação física, utilize as suas opções digitais. Faça isso. Essa é a tendência que vinha crescendo, foi muito acelerada e não vai embora. Número 1. Número 2, você como profissional de educação física, você tendo essa possibilidade de fazer atividades online, você aumenta muito a sua abrangência para quem você pode dar aula. Você pode estar aí, Léo, você no Rio de Janeiro está dando aula para mim aqui em Houston. Não tem problema, porque é online. Então, você aumenta muito essa abrangência. Sabe aquele problema, entre aspas, quando você tem um cliente personal, fala assim, ih, Léo, sabe o que é? Vou viajar 30 dias agora. E aí você fica sem aquele dinheiro 30 dias. Você tem uma solução. Vamos fazer aula online, vamos fazer isso aqui e você consegue manter. Então, sem profissional de educação física não funciona.
A outra coisa que é muito interessante, 68% das pessoas nessa pesquisa falou que com essa quantidade de ofertas online e offline, eles precisam mais do que nunca de uma orientação. Porque eu não sei o que eu vou fazer. O que é o melhor para mim? Qual é a atividade mais adequada? Qual é a execução correta de cada um dos exercícios? Então, o profissional de educação física A mola exatamente o mestra, né? profissional. Exatamente, a mola mexe ali, é exatamente o que tem que fazer. Porque 68% das pessoas sabem, nossa, eu tenho 1 milhão de ofertas. Agora está legal. Tá bom, para onde eu vou? Exatamente. Então, o profissional que vai trazer. Outra coisa, e aí eu tô linkando com algumas coisas que eu falei com você antes, que eu acho interessante. Quando eu falo que as atividades que cresceram muito, é o cardio, é o funcional, são as atividades sem material. Se você pega para uma pessoa que não é um profissional da área, o que ela vai fazer em casa de atividade sem material? Te garanto que a pessoa vai fazer flexão de braço, abdominal, polichinelo e no máximo um agachamento, porque eles não sabem nada mais para fazer. Porque não são profissionais da área, não é nenhuma crítica aqui. Cada um é especialista no que estudou. Então, o profissional de educação física é quem vai trazer um planejamento para esse treinamento, uma programação mais adequada para cada dia de treinamento, toda a periodização necessária, vai trazer a variação necessária para manter motivação para esse usuário, para esse cliente, porque senão aquela atividade ela cai numa mesmice, não só mesmice, como ela cai num problema de má execução, problemas de lesões e tudo que eu não preciso aqui explicar para esse pessoal todo aí que deve saber muito mais do que eu, do que eu estou falando, entendeu? Então, assim, sem o profissional de educação física, não vai acontecer. Perfeito. Requer uma adaptação, e eu acho que o constante processo de desenvolvimento, maturação e aprendizagem que a gente tem, agora ele traz uma carga grande dessa nova realidade, uma adaptação a toda essa transformação digital, mas nunca esquecendo uma valência fundamental, que é uma inclinação natural para pessoas, né? Como você se comunica com as pessoas, como você consegue levar a informação de forma didática às pessoas e desenvolvimento aí natural para a prática da atividade, sem sombra de dúvida. Mauro, a gente costuma fazer, a gente chama de pinga-fogo, né? Nessas entrevistas, a gente faz um pinga-fogo, um jogo rápido de perguntas e respostas para ver se a pessoa tem na ponta da língua. Topa? Vamos embarcar? Vamos lá. Cara, um filme. Any Given Sunday, um domingo qualquer. Nunca assistimos, né? Nunca. Um livro. Eu vou te dar alguns livros que eu li esse ano, que são bem interessantes. Vou falar de 3 livros aqui que eu li esse ano, que é um chamado Drive, que é muito ligado a propósito, né? Propósito. E aí não é só a propósito seu de vida, não, mas a propósito profissional, as empresas, como pode ter propósito. Always Day One. Always Day One é um livro que é um jornalista que trabalhou muito tempo no Vale do Silício, então ele vai falando sobre o perfil, a característica e a cultura das grandes empresas do Vale do Silício. Então fala da Amazon, fala da Google, fala da Microsoft, fala da Apple, então é bem interessante. E um terceiro livro, que é um tema que eu estou aqui super engajado hoje em dia, lendo pra caramba sobre isso, que é Capitalismo Consciente. Esse livro fala exatamente, é um livro de 2012, se eu não me engano, mas é um assunto super atual. É um livro que fala muito sobre como as empresas podem fazer negócios sem fazerem mal. Não estou falando só ao meio ambiente, mas a comunidade, a sociedade como um todo, e trazer muitos benefícios para isso, utilizando tanto a sociedade quanto o meio ambiente, como cada um dos stakeholders que eles precisam. Então, são 3 livros aí. Legal. Que eu li recentemente. Que em breve teu livro, né? Vamos ver. Uma marca que você seja fiel, seja um evangelista. Amazon. Legal. Eu sou apaixonado pela Amazon, gosto de tudo que eles fazem. Legal.
Agora eu vou começar a trazer profundidade maior. Um ídolo ou uma referência profissional, ou os dois, se você quiser segmentar a pergunta. Vamos lá. Eu vou te falar uma referência profissional, e eu espero muito que ele assista isso aqui. Professor Amaury Marcelo. Cara, o Amaury, para mim, ele, com todas as maluquices que vinham da cabeça dele, mas que as pessoas podem achar que era maluquice, mas eu acho que, na verdade, ele muitas vezes estava à frente do tempo dele. Então, assim, esse cara é uma referência profissional para mim, e graças a Deus, todas as vezes que eu encontro com ele, eu falo isso para ele. Não só para você, não só para você. Então, esse é uma referência profissional muito importante. Eu tenho uma outra referência outras duas referências profissionais aqui que eu queria falar, e não é nenhum puxa-saquismo, de verdade. São dois dos fundadores do Gympass, o César, que é o CEO do Gympass, e o João, que fundou o Gympass junto com ele, foi quem me levou para o México. Então, assim, essas acho que são referências profissionais muito, muito importantes para mim aqui. Legal. Cara, ídolo, fora meu pai, Larry Bird. Eu estava esperando. Você estava esperando já, né? Eu acho que o Larry Bird, sou um grande torcedor do Boston Celtics aqui da NBA. Para quem não sabe, eu joguei basquete a minha vida toda. Sou brasileiro, mas o meu esporte é o basquete. O Larry Bird, para mim, é fantástico pelo nível de dedicação que esse cara tinha, a obstinação que ele tinha pela perfeição, por ganhar, o nível de resiliência. Era um cara que, dentro de uma liga como a NBA, ele não era muito alto, ele não era rápido, ele não pulava, ele não era forte. Você olhava para ele e falava assim, cara, não vai dar certo. E foi quem foi. Um expoente. Então, com certeza. Boa Esse escolha. pinga-fogo está meio com resposta longa, desculpa. Não tem problema. Cara, um aprendizado ao longo da sua carreira que você teve, que foi decorrente de um acontecimento específico, ou algum momento, enfim. Léo, eu vou te falar uma coisa. O José Júnior, fundador do AfroReg, na biografia dele, ele tem uma frase, não é exatamente assim a frase, mas é uma frase dele que eu gosto demais, é que ele fala assim, as pessoas dizem que eu sou muito bem-sucedido, mas tudo que eu fiz na vida deu errado. A única coisa que deu certo foi o AfroReg. Eu gosto demais dessa frase. Eu gosto demais dessa frase por um motivo simples. Não que tudo que eu tenha feito na vida deu errado. Graças a Deus eu tive muito sucesso em muitas coisas, mas a gente toma tombo, né? A gente toma muito tombo. E eu vou te ser sincero, todas as vezes que eu tomei meus tombos ali, essa frase vinha à minha cabeça, que é o seguinte, a próxima vai dar certo. Então, assim, eu já trabalhei em empresa que eu fui mandado embora, eu já abri empresa que não deu certo, eu já fiz de tudo disso aqui. Mas eu sei que a próxima vai dar certo, a próxima vai dar certo. No momento parece que está dando certo, mas se de repente não der certo, a próxima vai dar. E é isso que eu aprendi aí com o tempo. Sem sombra de dúvida. O que uma pessoa precisa para trabalhar com o Mauro Bezerra? Um atributo dela, algo do tipo? Essa é muito fácil. Eu diria duas coisas. Uma, acreditar no mesmo propósito que eu acredito. Porque o resto a gente ajeita. Tá? E quando eu falo de propósito, é porque, assim, o meu propósito... Eu nunca trabalhei por dinheiro na vida. Nunca. Todas as vezes que eu parei de acreditar no que eu estava fazendo, aquilo ali já não servia mais para mim. Porque eu preciso muito acreditar, eu preciso ter esse propósito. Então, para trabalhar comigo, essa pessoa tem que ter esse mesmo propósito junto comigo. E a outra coisa, idealmente, que seja muito diferente de mim. Porque se eu trouxer outro Mauro Bezerra, não estou adicionando nada. Eu tenho que trazer alguém que seja complementar ao que eu faço. Então, acho que seriam as duas características principais aí. Tem um aqui que eu acho que você pode até repetir uma resposta. Uma filosofia ou um pensamento que te acompanhe na tua carreira. Cara, eu acho que é isso. A próxima vai dar certo. A próxima vai dar certo. E é isso aí. A gente tem que ser muito resiliente para tudo. A gente escolheu uma profissão que não é fácil, Léo.
Sem dúvida. Profissional de educação física, cara, não é fácil, é muito difícil, há muita relação. Eu sei que eu estou falando com um monte de gente aí que, cara, está assistindo hoje aqui esse bate-papo, amanhã está acordando às 5 horas da manhã ou até mais cedo para poder dar a primeira aula às 5h30, 6 horas da manhã e a última é às 11, vai chegar em casa meia-noite para tomar um banho, jantar 1 da manhã, dormir de 1 às 5 e vão embora de novo. É isso. E com um sorriso no rosto sempre, porque a aula que você está dando às 10 horas da noite é a tua 15ª, 16ª aula do dia, mas é o primeiro treino daquela pessoa. E essa pessoa está esperando você com um astral legal. Então, assim, é uma profissão muito difícil. É uma profissão, para minha opinião, que eu sou apaixonado, muito nobre, mas é muito difícil. Então, se você não for resiliente e não acreditar que se não está dando certo agora, a próxima vai dar, fica difícil. E o Mauro daqui a 5 anos? Velho, né? Cheio de cabelo branco. Leon, eu me vejo em algumas coisas assim. Eu vou falar de um jeito que vai parecer arrogante, mas acredite em mim que não é. Tá? Eu quero muito, nos próximos 5 anos, fazer alguma coisa de impacto no mundo. E eu estou trabalhando. Eu tenho projetos, estou conversando e ver como é que a gente pode fazer uma coisa muito, muito legal e que o mercado, a indústria fitness estaria envolvida nisso. Isso é a primeira coisa. Então, para deixar minha marca no bom sentido, tá? Não quero deixar minha marca para ser lembrado, mas saber que passei por aqui e valeu a pena cada uma dessas coisas. E está fazendo coisas para cada vez mais trazer o mercado fitness, a indústria fitness mais forte, mostrando assim qual é a importância dessa indústria para o mundo, qual é a importância dessa indústria para as pessoas. E quando eu estou falando da indústria, não estou falando só das academias, não, estou falando principalmente do profissional, porque se a gente quando a gente fala muito da indústria fitness, fica uma coisa bonita, grande, aí todo mundo pensa nas grandes redes de academia, nas grandes marcas. Não, quem constrói isso é quem faz o trabalho de formiguinha no dia a dia. É esse profissional que eu estava falando que está acordando 5 da manhã e está indo dormir 1 da manhã. Essa é a pessoa que vai fazer isso. Então, nos próximos 5 anos, eu quero trazer algo de impacto no mundo e, do outro lado, trazer mais alguma coisa para fortalecer ainda mais a indústria, sem dúvida. Muito legal. Mauro, cara, foi um prazer enorme ter você com a gente nesse bate-papo. Claro que ele dá vontade de continuar, mas a gente vai ter diversas outras oportunidades de ter você com a gente aqui na Fitness Industry. Reforçar com a turma aqui para seguir nossas redes sociais, né? Entrar no nosso canal do YouTube, curtir. Você vai ter conteúdo como esse vídeo do Mauro e diversas outras pessoas também levando a você conhecimento. Esse é o nosso grande objetivo, de forma colaborativa. Entra no nosso site, segue o Mauro, com certeza já é um parceiro Fitness Industry e vai estar com a gente nas diversas empreitadas aí ao longo da nossa jornada. Muito obrigado, um prazer enorme. Se Deus quiser, em breve a gente se vê, né? Se Deus quiser. Aguardo em novas iniciativas aí. Tá bom, Léo, obrigado. Espero que tenha sido legal aí para todo mundo. Para mim foi um prazerzaço estar aqui, super feliz e sempre que vocês precisarem, estou aqui 100% disponível para vocês, tá bom? Show. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu.